Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Paty e vamos para mais uma colagem juntos aqui comigo. Vamos terminar hoje esse caderno, falta só uma colagem para mim finalizar ele e começar um caderno novo, né? Então, como vocês podem ver aí, é a última colagem que eu vou fazer. Me conta aí se é um vídeo que vocês querem ver eu mostrando esse caderno assim, passando folha por folha para vocês verem como que foi as colagens, como que foi o processo. Me conta aí se é um vídeo que interessa para vocês, que aí eu trago esse vídeo e mostro para vocês, tá bom? Então, para a colagem de hoje, eu escolhi fazer nesse tema assim, café, colocar uns docinhos nesse estilo, porque faz tempo que eu não faço colagem nesse tema. Então, eu quis pegar alguns materiais que eu já tinha, né? Peguei esses cards aí, também achei essa folhinha aí que eu achei que ia combinar com aqueles cards. Então, vou fazer esse recorte que eu gosto de fazer para unir as duas folhas e vou fazer a colagem. Acho que café, assim, é um tema bem legal de a gente fazer também, é um dos preferidos, assim, de muitas pessoas e é super fácil também de a gente achar materiais para poder fazer desse tema, né? Então, para quem não sabe, né, já não viu o vídeo onde eu mostro meus materiais, eu guardo todos os papéis, assim, praticamente juntos. É um ou outro que tem em lugares separados, mas eu tento guardar eles dentro de um cestinho, assim, onde consiga visualizar todos de uma vez. Então, quando eu vou fazer alguma colagem, eu dou uma mexidinha ali, fuço um pouquinho para ver qual que eu acho que vai combinar melhor com os materiais que eu já separei ou no tom que eu quero naquele dia e faço essa seleção aí. Para essa colagem eu até tinha pensado em colocar um papel bem no meio, só que como é a última folha, o lado esquerdo tá bem gordinho, né? E o lado direito tá super baixo. Então ia ficar mais complicado de juntar as duas partes, fazendo a colagem de um papel bem no centro. Mas eu confesso que eu gosto bastante, acho bem legal. Mas tem que levar em consideração, né, quando o nosso caderno tá um pouco irregular. Dessa forma que eu tô fazendo, é uma das minhas preferidas. Para quem acompanha sabe que na maioria das vezes eu faço esse recorte assim, juntando as duas folhas, escolho uma parte assim, ou na diagonal, ou de cima e embaixo na outra folha. Eu gosto bastante e eu pensei em utilizar nessa também. Só que eu não queria colocar ele muito grande, né? Mas normalmente eu sempre uso a folha inteira, só divido ao meio. Mas nessa colagem eu não queria que ocupasse muito o centro, porque eu queria colocar várias outras imagens, né? Para não ficar muito poluído. Então, eu resolvi tirar um pouco do excesso. Esse papel que sobra, eu nunca jogo fora também. Eu volto para aquele cesto e vou guardando ali, porque às vezes tem colagens, né, que a gente quer utilizar só um pedacinho de papel. Então, ele pode ser útil ainda em outras colagens. Essas folhas são um papel bem tradicional mesmo, então eu gosto de utilizar a cola bastão. Passo bem nas pontinhas, como vocês sabem, dou um reforço assim, porque eu acho que as pontinhas é a parte mais assim que a gente precisa ter cuidado, né? Senão fica levantando e acaba soltando, né? Com o manusear do caderno. Então, eu gosto de reforçar bem os cantinhos para fixar bem. E aí eu tô fazendo esse reforço, né? Principalmente quando junta o centro do caderno. Aí eu acho que fica um pouco mais complicadinho, porque a gente abre e fecha, acaba soltando, né? Se a gente não fixar ele bem, não passar bastante cola ali nessa junção. Vou fazer o recorte das pontinhas que sobram do caderno, né? Então, como o caderno tem a forma mais arredondada, as laterais, então eu tiro com a tesoura mesmo, só as pontinhas. E aí, tô reforçando mais um pouquinho, porque ele fica... pra ver, né? Se ele tá soltando assim, eu gosto de reforçar bem. Tem cola que adere melhor, então tem cola que a gente precisa fazer um reforço. Então, esses dois cards aí são a minha escolha principal para essa colagem, então eu comecei a partir deles. Ele veio num papel bem grande, assim, um card bem grande, então eu fiz já todos os recortes, deixei tudo cortadinho, separado, tem vários elementos que eu acho que já facilita bastante, né? Eu acabo guardando numa caixinha do que for fazer o recorte só na hora que for utilizar. Aí, às vezes eu tô com tempo livre assistindo alguma coisa, eu aproveito e já faço todos os recortes. Também peguei esse bloquinho para utilizar, ele tem folhas assim bem aleatórias, né, de notas, tem algumas escritas, tem alguns que tem umas manchinhas de
café, que eu achei que ia ficar bem interessante. E tem esse fundo um pouco mais amareladinho, mais antigo. A textura do papel também, ele acaba sendo assim como se lembrasse um pouco de jornal, assim, então ele é mais rústico. Eu adoro esse bloquinho, eu comprei no site da Shopee. Ele vem mais de 100 folhas, assim, foi um preço bem legal. Eu acho que é um material que super vale a pena para a gente completar as colagens, por ter diversos papéis diferentes, né? Dá para fazer vários temas de colagens. Então ele vem muito papel ali até a gente acabar com esse bloco inteiro. Acho que leva bastante tempo. E a gente consegue intercalar, né? Pegando outros materiais mais decorados, mais estampados. Mesmo que ele tenha esses elementos igual do café, eu achei que ia ser mais interessante. Até para quebrar um pouquinho, né, esse tom só cinza, né? Porque as imagens que eu escolhi tem esse fundo mais acinzentado, o outro papel também, que é estampadinho, também tem acinzentado. Aí eu quis colocar um pouco mais desse queimadinho aí para puxar um pouco a cor dele. Esse card aí, ele tem um papel cartão, é um papel bem grosso, então eu tenho que passar bastante cola para não levantar, porque esse material acaba sendo um pouco mais complicado mesmo, né? Por ter um material mais grosso, mais difícil de aderir, mas a gente tem que fazer bem o reforço. Então, eu tô passando bastante cola mesmo, para não ter perigo de ficar soltando. Confesso que eu acabo utilizando até que bastante desses papéis assim mais durinho, cards, mas confesso que também não é um material que eu gosto assim de utilizar, muitos materiais, na verdade, né, que tenham esse volume, porque eu acho que o caderno vai ficando muito gordinho, mas é um dos poucos materiais que faz volume que eu acabo utilizando. Não sou das pessoas que gostam de utilizar panos, adereços, pedrinhas assim, porque eu acho que me atrapalha nas outras colagens. Acho que o relevo da folha acaba me incomodando um pouquinho. Então, eu gosto de fazer as colagens, mas manter a espessura do caderno, assim, não ficar muito grosso também. Eu peguei esse bloco aí também que eu comprei no site da Shopee. Eu gosto bastante dele. Tem umas imagens bem legais. Então, ele tem vários elementos aí até de Halloween que em breve eu vou utilizar. Mas também tem várias coisinhas assim que no tons mais neutros. Tem no tema de café, tem pães, tem algumas personagens. Então, eu gosto bastante dele. E esses blocos, eles variam bastante o fundo, né? Então, alguns vêm tags desses quadradinhos brancos, tem uns que vêm frases, eles vão variando. Esse daí, no caso, tem esses blocos que variam o tamanho, tem uns retangulares, uns quadrados, as cores também são um pouco diferentes uma das outras, mas eu resolvi colocar que eu achei que ia dar um toque legal também. E a gente pode colocar algumas imagens assim para dar um destaque maior sobrepondo esses blocos. Eu acho que fica bem legal também. Eu gosto de utilizar eles assim na minha colagem. E por eles terem essa bordinha, né, no tom, acaba não ficando aquela bordinha branca, e sim do tom que tá aparecendo ali para você. Como vocês podem ver, tem bolinhas, tem vários elementos, mas como eu disse, varia muito do bloco que você escolhe, né? Então, tem vários blocos bem bonitos, eu acho que super vale a pena, ó, vocês podem acompanhar aí, tem flores, tem vários elementos. Ele também tem 2 tipos de adesivos, com fundo transparente e com fundo branco, porque eu gosto bastante dos dois, acho que a qualidade é muito boa e super vale a pena. Eu vou ver se eu ainda tenho o link desse bloco aqui. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para quem tiver interesse, né? Se o vendedor tiver disponível. Mas eu também tenho um vídeo aqui no canal onde eu mostro vários blocos que eu tenho da Shopee, do Allen. Então, vocês conseguem ver folha por folha para quem quiser adquirir algum bloco, né? Não sabe como que vem, se você vai gostar do tema, como que são os materiais por dentro. Aí nesse vídeo você consegue acompanhar direitinho. Aí nessa colagem eu não queria colocar só café, queria colocar pães, até pensei em colocar uns doces. Mas para quebrar um pouco esse tom mais neutro, eu resolvi colocar esses elementos aí que tem um girassol no fundo para dar uma cor. Eu achei que ia ficar até que bonitinho, porque é como se fosse uma caixinha, uma cesta de pães assim, e tem os girassóis nesse tom amarelado, né, que fica bem bonitinho, então resolvi colocar eles também. Aí vocês podem ver que ele tem esse fundo branco, o adesivo,
que acho que combinou também com as caixinhas também, fica em cima, então para mim não tem problema. Como nessa colagem eu não vou cobrir o fundo inteiro do caderno, né? Então essas partes em branco não me incomoda. Normalmente se eu for fazer o fundo inteiro com várias imagens, cobrir tudo, aí normalmente eu não utilizo esses adesivos que tem essa bordinha mais branca. Eu gosto também de colocar sempre um personagem, né? Então, apesar de ter várias menininhas bem bonitas no bloco, eu resolvi pegar essa daí, que, se eu não me engano, é num kit da Plush, que é do tema de café, o que tá bem bonitinho também. Então, ela tá um tamanho bem legal, ó. As cores dela também eu achei que ia combinar, então eu resolvi colocar ela na minha colagem. Essa caixinha que eu peguei foi uma das últimas comprinhas que eu fiz no site de Shopee. Tem o vídeo também no canal mostrando, né, como é que é, os materiais. E eu gostei bastante, eu ainda não tinha utilizado. Ele tem diversos, como se fossem umas tags, assim, uns tickets. Gostei bastante da cor dele, assim, por ser adesivo também já facilita bastante. E tem vários elementos, tem saco de café, tem xícara, tem diversos elementos diferentes e sempre no tema de café, né? Mas o que eu mais gostei mesmo foi do tom, assim, esse marronzinho mais claro. Achei que ficou bem bonito. Então eu vou separar alguns para poder utilizar nessa colagem também, para dar um ar um pouco mais quente para minha colagem e não ficar com um tom muito frio das imagens. Quando a gente usa die cuts ou esses elementos assim de tickets, cards que são soltos, sempre fica mais fácil, né, da gente ver aonde a gente quer colar eles, porque a gente vai colocando em cima, tira e sobrepõe para ver qual que se agrada melhor no nosso gosto. Então, facilita bastante, né? Não só aqueles que a gente já tira do bloco e já faz a colagem, porque às vezes a gente dá uma certa dúvida, né? Mas aí, como vocês podem ver, eles são adesivos. É um papel assim um pouco mais fino, não é um adesivo tradicional, lembra um pouco os papéis de washi tape, só que é um pouquinho mais grosso, mas eu achei a qualidade muito boa. E também a qualidade da imagem, da impressão também, eu gostei bastante. No caso, eu colei alguns que eu já tinha certeza. Os outros, quando eu fico na dúvida, normalmente eu deixo em cima, assim, para ver se eu vou me adaptar, se realmente eu vou fazer a colagem ali. Então, eu deixo um pouquinho ali em cima para ter certeza. Eu peguei esse outro bloco também que eu comprei nessa última comprinha que eu fiz também na Shopee, tá no mesmo vídeo. E ele tem vários tagzinhas assim que a gente pode ir destacando, né? Se vocês verem a folhinha inteira, mas ela faz vários picotezinhos, então dá para ir soltando esses cards. E tem de diversas formas diferentes, né? Tem círculos, oval, retangular, no quadrado. Então resolvi também colocar alguns desse daí na minha colagem. Acho que fica interessante a gente colocar materiais diferentes assim, então misturar um pouco de papéis, adesivos, cards, com texturas diferentes, estilos diferentes, que eu acho que fica mais interessante mesmo. Então, se solta, assim, se você tem dúvida, né, tem receio, faz esse teste aí para ver se enquadra no seu estilo, se você vai gostar, porque eu acho que fica bem legal. Eu acho que com o tempo a gente vai pegando o nosso estilo, não é sempre que a gente vai colar, assim, e vai se sentir satisfeito, né? Mas o importante é a gente testar. Então, quanto mais a gente faz, a gente vai descobrindo o que a gente quer, qual que é o gosto, né? Qual que é o estilo da nossa colagem. O que varia de pessoa para pessoa, né? Usando os mesmos materiais, a gente pode ver que cada um tem seu estilo, cada um coloca um toque. Então, se você bater o olho, provavelmente você vai identificar. Se você acompanha sempre aquela pessoa fazer a colagem, você vai identificar que aquela colagem tá parecida com aquela pessoa, né? Então, é muito característico isso. Então, é legal se você também colocar o seu toque, né? Não só fazer do jeito que as pessoas fazem, mas se inspirar, né? O ideal é a gente se inspirar nas colagens das outras meninas que fazem no YouTube também. Tem muitos vídeos que a gente pode assistir e se inspirar. Não copiar, mas às vezes a gente tem um certo bloqueio e assistindo a gente acaba desenvolvendo, né? Vendo opções, tendo ideias e com os materiais que você tem, você vai fazer essa adaptação. Agora, como sempre, eu gosto de colocar frases nas minhas colagens.
Esse bloco aí é da papelaria Algodão Doce. Eu gosto bastante, assim, por ter diversas frases e cores diferentes. Não curto muito o material por ele ser mais papel. Eu preferia que fosse no estilo mais adesivo mesmo, assim, uma qualidade um pouquinho maior, mas ele é papel, então ele acaba sendo bem mais sensível mesmo. Mas ele é super bonito também, gosto das fontes utilizadas, das cores também, acho que tem bastante variedade e dá pra gente escolher assim bem à vontade. Normalmente eu deixo as frases por último, coloco ele do lado e vou folheando, né, as cores assim, para ver qual que eu acho que combinou melhor dentro daquela colagem que eu tô fazendo. Então, normalmente eu deixo ele por cima e vou passando. Se eu acho que aquela cor combinou, então eu pego, né, as frases daquela folha ali. Na maioria das vezes também eu nunca coloco só uma frase, eu gosto de colocar os dois lados das folhas, às vezes duas frases de cada lado, às vezes duas em um e uma no outro. Então eu gosto de colocar mais de uma frase para ficar assim mais interessante também, que eu acho que combina melhor, pelo menos com o meu estilo. E as frases também é legal, né, que a gente vai encontrar de diversas fontes diferentes. Então, acho que fica cada vez mais bonito assim a gente intercalar. Então, a colagem de hoje foi essa, no tema de café. Me conta aí o que você achou dessa colagem, se você gostou, se é um tema que você gosta. Não esquece de avaliar com um joinha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!